Boa noite, pessoal. Está começando a nossa live para a gente esmiuçar o edital, né? O edital de, do prêmio Alzira Soriano de Liderança e Inovação. E nós vamos, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar. Nós vamos ler o edital, mas eu vou fazer uma apresentação breve, vou explicar algumas questões que vocês possam ter. Lembrando que na quarta-feira nós vamos abrir caixinha de perguntas e vocês podem também estar tirando as dúvidas, né? Vamos lá. O Prêmio Alzira Soriano de Liderança e Inovação, ele surgiu com a ideia de um projeto do Mulher em Pauta, um projeto que visa premiar as mulheres nos espaços de poder e decisão. Quais são esses espaços, né? Os espaços da política e o empreendedorismo, os negócios, né? Que as mulheres têm ocupado cada vez mais esses espaços. Nós vamos falar um pouco sobre quem foi Alzira Soriano, né? Em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte, Alzira Soriano ultrapassou fronteiras do Brasil, né? Lages, esse município, em 1928, desafiou estruturas patriarcais da política nacional e Alzira Soriano foi eleita a primeira mulher prefeita do Brasil e da América Latina. Numa época que as mulheres sequer tinham direito ao voto, né? Alzira Soriano foi eleita prefeita, primeira prefeita do Brasil e da América Latina e saiu inclusive no The New York Times. Uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte e conseguiu sair no The New York Times. Faz tal tamanho a façanha dela teve, né? E ela foi filha de gente muito influente do Jardim de Angicos. Ela cresceu em um ambiente político e de liderança. O marido dela morreu quando ela tinha 22 anos. E ela voltou para a casa dos pais e administrou a fazenda da família. E foi lá que, inclusive, ela deu seus primeiros passos como gestora. Então, a Alzira Soriano, ela não é só uma mulher de liderança política, ela também é uma gestora, né, uma administradora. Ela também empreendeu aí nessa fazenda dos pais. E em 1928, ela teve apoio do governador Juvenal Lamartine e da feminista Berta Lutz e lançou a candidatura pelo Partido Republicano, vencendo as eleições com 60% dos votos. Interessante que o rapaz, o homem para quem ela ganhou as eleições, ele se sentiu muito envergonhado e ele decidiu sair da política. E a Alzira Soriano, ela não saiu da política, exceto quando o Getúlio Vargas, ela não concordava, né, com as questões de Getúlio Vargas, então ela decidiu pedir para sair da prefeitura e depois ela foi candidata a vereadora, ganhando também, né? A trajetória dela transcendeu seu tempo e ela permanece esse símbolo de resistência feminista em um país onde as mulheres são 52,5% do eleitorado, mas ocupam apenas 12,2% das prefeituras. E a primeira prefeita do Brasil segue e faz esse convite à reflexão da nossa luta por igualdade nos espaços de poder, né? É preciso mais Alzira Sorianos, é preciso mais resistência. Por isso, nós decidimos dar o nome do prêmio Alzira Soriano e também realizar esse prêmio para que mais mulheres possam estar nesses espaços de resistência, né? E agora vamos falar um pouco sobre o projeto, que é o Projeto Mulher em Pauta. Ele nasceu em 2023, né? A gente completou aí 2 anos. É uma iniciativa tanto jornalística quanto educativa e de impacto social, que tem a principal missão fortalecer o protagonismo feminino nos espaços de poder, e especialmente na política e no empreendedorismo, na liderança institucional. O projeto foi idealizado por mim, né? E o portal compartilha histórias inspiradoras de mulheres que enfrentam e superam barreiras sociais, raciais, econômicas, de diversos tipos para ocupar posições de decisão na sociedade. Nós já oferecemos aqui cursos gratuitos para mulheres, nós também oferecemos mentorias sobre posicionamento, comunicação e estratégia, produzimos conteúdos tanto gratuitos como roteiros prontos para vídeos de redes sociais, quanto planner, quanto também conteúdos pagos, né? Temos uma técnica para você, mulher na política, gerar uma conexão do eleitorado e para você, mulher empreendedora, gerar uma conexão com o seu cliente, né? Nós não nós geralmente não pensamos no networking, né? Nós pensamos muito no netweaving.
que é criar essa teia, tecer essa teia de mulheres para que a gente possa impulsionar mais mulheres nos espaços de poder e decisão. Nós temos material exclusivo, temos uma newsletter no Substack e voltamos muito para o planejamento feminino. O Mulher em Pauta tem essas ferramentas para mulheres líderes, né? Além de financiamento coletivo, nós também temos artigos, entrevistas, reportagens, vídeos, cursos, material educativo, né? Então, nós nos consolidamos como uma plataforma de escuta, formação, visibilidade e transformação. Sempre falando que lugar de mulher é aqui, né? No Mulher em Pauta. Nós temos um canal no YouTube, nós temos as redes sociais, nós temos o portal e nós temos os processos de mentoria, os cursos, além de outras questões, além de outros materiais. Sobre o prêmio. O objetivo do prêmio é valorizar e reconhecer o protagonismo feminino nos espaços de poder, tanto na política quanto nos negócios, e nós vamos destacar trajetórias de inovação, superação e impacto social. Foquem muito bem nisso: inovação, superação e impacto social. Nós temos duas modalidades e cada modalidade tem duas categorias. A primeira modalidade é lugar de mulher é na política, que tem duas categorias de mulheres com mandato, que são deputadas, vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, e na categoria sem mandato, que são mulheres que têm o seu ativismo político e têm projetos sociais, têm projetos políticos, mas elas não têm um mandato ativo. Podem ter sido eleitas já em alguns outros anos e podem nunca ter sido eleitas, então não existe essa limitação. Também tem a segunda modalidade, que é lugar de mulher é nos negócios, que a gente dividiu em duas categorias. Empresária, essa precisa ter um CNPJ, ela não precisa ser sócia majoritária, ela pode ser apenas sócia, certo? Ela precisa ter um CNPJ ativo e ela precisa ser sócia de alguma empresa ou ela ser dona, ter uma empresa individual. E a empreendedora, e o que é essa mulher empreendedora? São fisioterapeutas, esteticistas, mulheres que trabalham com artesanato, né, com obras manuais, prestação de serviços, com produtos, independente de qualquer situação. Também precisam ter um projeto formalizado. Então, Giane, se eu não tiver CNPJ, eu vou ser desclassificada? Não necessariamente, mas a gente sempre indica essa formalização. A gente trabalha com muitos órgãos, como, por exemplo, o SEBRAE. Então, a gente vai fazer a matéria, a gente vai fazer a seleção, mas a gente vai fazer essa triagem, vai fazer essa orientação das mulheres que não têm CNPJ e têm toda essa atuação já, que tem um negócio informal, que elas formalizem o seu negócio o quanto antes, né? E a taxa de inscrição, nós cobramos uma taxa de inscrição, cada modalidade, cada categoria vai ter sua própria taxa de inscrição e vocês podem ver no regulamento. Por que nós cobramos taxa de inscrição? A inscrição, ela tem um propósito social. Cada mulher, ela que vai pagar, ela vai estar ajudando a uma mulher que não pode pagar, porque nós temos também a inscrição gratuita. Qual é a diferença da inscrição paga para a inscrição gratuita? A inscrição gratuita, a gente direciona para mulheres que não têm condição de arcar com essa taxa de inscrição e elas podem enviar um vídeo falando sobre o porquê que elas devem participar do prêmio, né, Alzira Soriano de Liderança e Inovação Social. Então, elas precisam enviar esse vídeo para a gente fazer a triagem dessas mulheres que não têm as condições de participar de pagar essa taxa. As mulheres que pagam essa taxa, elas vão subsidiar essas inscrições gratuitas, porque todas elas vão ter gastos, né? É gratuito, mas não é de graça, porque a gente tem o material que a gente vai produzir, a equipe que está por trás, a gente tem as pessoas, né, que trabalham, a gente tem os prêmios, a premiação que vai ter premiação em dinheiro, a gente tem as medalhas, a gente tem o livro físico que as mulheres selecionadas elas vão participar. Não tudo isso tem gasto, né? E aí a gente vai com esse material, com essa taxa de inscrição, a gente vai conseguir subsidiar tanto as mulheres que não pagaram a inscrição, quanto todo esse material que a gente vai construir nesse grande evento que será o dia da premiação. E E a ideia é que a gente, nas próximas edições, faça essa inscrição gratuita, mas a gente quer chegar para editais, por exemplo, de financiamento, de incentivo à cultura, permitindo uma gratuidade para todas essas participantes. A gente quer chegar já com a ideia pronta do prêmio, e aí essa taxa de inscrição nas próximas edições, ela pode não existir caso a gente consiga esse financiamento, caso a gente consiga algum patrocínio. Qual é a premiação, né? Nós temos uma premiação em dinheiro, que essa premiação em dinheiro, para mim, é a coisa mais
dos prêmios é o mais desinteressante, porque o conhecimento que você vai adquirir com as outras premiações têm um peso maior, pelo menos na minha visão. Além da premiação em dinheiro, para primeiro lugar, segundo lugar, de cada modalidade, de cada categoria, nós vamos ter mentorias, certo? Essas mentorias, elas são, assim, individuais. Você vai ter um acompanhamento. Nós vamos montar um planejamento com o objetivo que você quer. Ah, eu quero crescer minha empresa, eu quero, montar minha própria imagem, eu quero ser eleita em 2026, que tem muita mulher aí que já está visando, né, isso, já está, como diz uma amiga minha, já está futurando 2026, então a gente já vai ter aí uma mentoria garantida com todo esse material, com todo esse objetivo riquíssimo. Então, além dessa mentoria, nós vamos ter acesso a cursos de marketing digital, posicionamento de imagem pessoal, né? A gente vai dar essa orientação, a gente vai explicar sobre marcas, sobre análise SWOT, né? A FOFA, a gente vai explicar sobre branding. Então, a gente vai fazer toda essa análise, esse posicionamento em rede social, porque a gente acha que rede social é só Instagram, mas existem outros canais, né? E a gente vai falar sobre isso nessa mentoria, nessa consultoria, além da história contada em formato de entrevista escrita, todas as mulheres inscritas participarão e terão a sua história contada, todas com a inscrição é, validada, né? Porque o que que a gente faz? O único critério para validar uma inscrição é veracidade. A gente vai verificar se a sua história é real. Então, a gente vai atrás das suas redes sociais, vai atrás de matérias na internet, no Google, e a gente vai procurar saber, porque é muito fácil você contar uma história, você inventar uma história, né? Então, a gente vai verificar se essa história é real. Sendo real, você vai estar apta a concorrer a participar do Prêmio Alzira Soriano de Liderança e Inovação. E com isso, você vai ter, consequentemente, sua história contada no portal Mulher em Pauta, independente se você ganhou o prêmio ou não. Todas as inscritas com inscrição validada terão a sua matéria escrita no portal. E as mulheres que tiverem no primeiro e segundo lugar, elas terão uma matéria em vídeo e elas também participarão de podcast. A premiação extra é para mim o ápice, e assim, eu sou muito suspeita para falar, mas eu gosto muito dessa premiação extra, que 30 mulheres terão sua história selecionada para ser contada num livro físico, então você vai receber um livro com 30 histórias de mulheres que inspiradoras, com trajetórias incríveis, e uma dessas histórias será a sua. Então, as 30 primeiras mulheres terão essas histórias contadas em um livro físico e irão receber no endereço de inscrição. Todas as vencedoras receberão um certificado reconhecendo a sua contribuição significativa para a política ou para o empreendedorismo feminino no Brasil. Todas as participantes com inscrição aprovada terão matéria publicada no mulherempauta.com. Todas as participantes receberão um certificado digital de menção honrosa pela atuação e representatividade feminina nos espaços de poder e decisão, né? Elas receberão um certificado aí reconhecendo a contribuição significativa para a política ou para o empreendedorismo feminino no Brasil. As 100 primeiras inscritas receberão uma medalha Alzira Soriano de participação. Então, corre e vai se inscrever. E poderão participar da cerimônia de entrega durante o evento de premiação. A gente vai fazer. Ah, eu recebi minha medalha, vou pro evento, vou receber a minha medalha no evento, caso você tenha interesse de ir pro evento. E você pode participar da foto, você vai poder tirar, é, você vai poder participar da premiação. Então, a gente vai chamar as mulheres que estiverem lá presentes para receber a medalha lá em cima do palco. Então, isso é maravilhoso, né? E quem não puder ir para o evento vai receber sua medalhinha no endereço de inscrição. Isso, as 100 primeiras inscritas vão receber essa medalha Alzira Soriano de participação. E todas as inscritas terão a entrada gratuita para o evento de premiação. As inscrições tiveram início hoje, né, 26 de maio, e estarão abertas até o dia 30 de junho de 2025, podendo ser prorrogadas. Elas serão realizadas através de um formulário no site mulherempauta.com e você vai responder algumas questões que são critérios de avaliação, certo? O resultado das finalistas
vai sair no dia 30 de outubro e essas finalistas estarão convidadas a virem para o evento de premiação em um local, data e horário a serem confirmados, certo? A premiação vai acontecer em novembro, é um evento presencial. E a gente queria, essas questões, elas são o quê? Impacto comunitário, né? Tanto a mulher na política quanto a mulher nos negócios, né? Qual é o impacto comunitário? Qual é a participação de movimentos, conselhos, participação dessa mulher em alguma associação, a trajetória participativa dessa mulher na comunidade? Inovação e liderança política. Quais são as inovações que essa mulher, essa representação feminina ela está trazendo para o seu meio, né? Atuação social, principalmente projetos sociais voltados para minorias, como, por exemplo, LGBTQIAPN+, meio ambiente, idosos, mulheres em situação de vulnerabilidade social, entre outros, né? E propostas futuras, quais são os projetos futuros que essa mulher na política ou que essa mulher empreendedora ela vai ter, né? Quais são os planos para continuar contribuindo com a política e a sociedade? E as mulheres nos negócios, inovação no mercado, crescimento e expansão. A mulher nos negócios e a mulher na política, elas podem falar um pouco sobre sustentabilidade e impacto social, né? A gente sempre vê mulheres que são candidatas, mulheres que têm cargos de gestão, então mulheres na política, mulheres com cargos de gestão, elas têm um olhar diferenciado para questões ambientais. Também existe uma atuação maior e um olhar diferenciado para mulheres, mães, pessoas com deficiência, idosos, né, crianças. Então a gente tem esse olhar diferenciado, a gente observa esse olhar diferenciado de mulheres, tanto na política quanto mulheres nos negócios. E nós temos um time de juradas, né? Nós temos 5 mulheres que participarão do júri. Caso haja algum empate, a pessoa que irá desempatar será eu, né? Então eu serei o voto de Minerva, né? A primeira jurada que eu vou apresentar é a Alexandra Fonseca. Eu conheci a Alexandra no projeto da Coalizão Nacional de Mulheres, né? Ela é formada em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro e foi líder estudantil, presidiu o diretório acadêmico, é pós-graduada em práticas integrativas e complementares em saúde. Ela é advogada das famílias, atua com a perspectiva de gênero. É fundada na crença de que o advogado deve ser o profissional de solução e não de litígio. É uma ativista social e política, né? Ela foi fundadora e diretora jurídica da Associação Brasileira de Promoção da Cidadania, Defesa do Consumidor e Meio Ambiente. Atuou na promoção dos direitos nas comunidades da Rocinha e da Vila Aliança e na região do centro do Rio de Janeiro. Atualmente, ela mora em Guapiaçu, no interior de São Paulo, e candidatou-se a prefeita, inclusive, em 2024, né? Está como coordenadora executiva do Diretório Estadual da Rede Sustentabilidade no mandato 2025-2027, né? Ela acredita que o lugar da mulher é também na política e principalmente ocupando os partidos. E ela milita ativamente contra a violência política de gênero, né? Além de outras atividades dela, da Alexandra. Ana Clara Oliveira, ela é jornalista formada pela UERN, né? Ela tem uma trajetória muito grande na produção de reportagem, apresentação televisiva. Ela atuou nos veículos de comunicação como o RTV, TCM, né? TV Cidade Oeste, Portal Mossoró hoje. E ela assina a produção de documentários independentes, além de ser empreendedora. Coordenou e produziu eventos de grande porte realizados em mais de 20 estados do Brasil, né? Eu só acompanhava a Ana Clara aí viajando. Participou da organização de projetos com nomes de referência nacional, como Joel J, Caio Carneiro, Tiago Concer, consolidando assim essa expertise dela no empreendedorismo. Ela atua hoje como repórter televisiva e também empreende no setor de festas, né? Ela tem a C Festas em Mossoró e produz eventos nacionais. Ela desenvolve projetos de marketing digital voltados para empresas e também dá mentorias de posicionamento em vídeo, de alinhamento, de oratória, né? Então, ela está aí produzindo, tem essa experiência aí no empreendedorismo e vai ser uma das juradas que vai julgar essas mulheres empreendedoras e empresárias que irão participar do prêmio. Beta Reis.
Ela é uma servidora pública há mais de 30 anos, né, formada em gestão de saúde pública. Ela cursa odontologia. Ela é uma mulher, ela tem uma história profundamente conectada com o bairro de Cajazeiras, né? É engraçado que ela é do mesmo bairro de Davi, que ganhou o Big Brother. Então, Beta criou que Cajazeiras é o maior bairro da América Latina, né? Existem algumas referências sobre isso. Ela criou o projeto Eu Me Importo com Elas, que é um projeto voltado para acolhimento de mulheres vítimas de violência, né? E seu compromisso é construir esse apoio, essa rede de apoio, né? De ampliar o acesso à dignidade. Beta levou esse projeto, Eu Me Importo com Elas, para outros países, né? Ela conseguiu implementar esse projeto também na Itália. Já foi candidata a deputada estadual, federal, já foi candidata a vereadora, carrega toda uma trajetória de força, é uma mulher negra, uma mulher potente, né? Tem muitas ferramentas de cuidado, tem um espírito de transformação e justiça social, né? Beta é uma pessoa que eu me inspiro muito, ela tem muita resiliência. Madeleine, né, que eu chamo carinhosamente de Mary, ela é um expoente da nova geração, então ela tem um ativismo já desde muito nova. Ela foi presidente de Grêmio Estudantil do IF, ela foi deputada jovem do Parlamento Jovem Brasileiro da Câmara dos Deputados, ela participou do projeto de lei que reserva cadeiras nas casas legislativas para mulheres e pessoas pretas, pardas e indígenas. Atuou como parlamentar no projeto Politize, protocolou o programa de incentivo à diplomacia da Leste, né, voltado para a formação diplomática de estudantes da rede pública. É ex-presidente, né, como eu falei, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ, e também do coletivo de mulheres Berta Luz, integra a Academia de Líderes da América Latina e o Conselho da Juventude da Prefeitura do Rio de Janeiro. Recebeu menção honrosa na Câmara Municipal, foi reconhecida como uma jovem liderança de destaque do Sudeste e ela tem aí toda essa trajetória, né? Esteve entre os top 5 do Prêmio Nacional Mude o Mundo como uma Menina, né? E entre os 5% como uma menina, né? E é isso, ela é uma potência aí no Rio de Janeiro. Nós temos também Penélope Dias, que ela é jornalista, apresentadora, profissional de marketing, e ela é professora da Vox to You, né, da Escola de Oratória aqui em Mossoró, é uma escola de oratória nacional, e tem uma franquia em Mossoró, e ela já atuou para formar, e ela atua formando alunos, né, já atua aí formando mais de 1.000 alunos no Rio Grande do Norte, mais de 5.000 pessoas treinadas em comunicação, liderança, posicionamento de vídeo público, né, ela tem sido sim uma aliada para esses empreendedores, líderes profissionais, inclusive digitais influencers, transformarem essas voz em autoridade. Ela já ministrou workshops, democratizou aí a oratória, praticou empoderamento de mulheres e homens para assumirem aí seus espaços. E eu, Diane Meire, né, eu sou jornalista, formada pela UERN, né, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Tenho um mestrado em Ciências Sociais e Humanas, né? Sou mestra em Ciências Sociais e Humanas pela Universidade do Rio Grande do Norte, né, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas, o PPG-CIS. E minha dissertação foi sobre discurso de ódio em matérias de feminicídio no G1. Então, eu estudo desde sempre gênero, trabalho um pouco a perspectiva de gênero também no cinema, né? Escrevo roteiro, faço direção de fotografia, direção de vídeo, né? Direção, direção geral, né? Direção cinematográfica. Escrevo desde 2009, né? E tenho dois livros publicados. Um deles é Maria Quer Ser Candidata, que fala sobre protagonismo feminino, né? É um livro infanto-juvenil em formato de cordel para as meninas se começarem a se interessar pela política desde cedo. Fui selecionada pelo projeto Ganhar, Ganhar Igualdade de Gênero é um Bom Negócio, da Organização das Nações Unidas, em 2020. Então, eu fiz parte desse projeto. Também tenho alguns prêmios, né? Enquanto estudante de jornalismo, eu conquistei, junto com algumas equipes, prêmios da Fierne, Sebrae, Banco do Nordeste. Quando me formei, fui premiada duas vezes pela Corregedoria Geral da União, né, a CGU,
E também este ano de 2025 foi selecionada no projeto Ela Pode Inteligência Artificial da Rede Mulher Empreendedora com o Google.org, que era que é voltado para mulheres empreendedoras e foi selecionado por causa de um aplicativo que nós estamos desenvolvendo para as mulheres candidatas, as mulheres na política e as mulheres que empreendem, né, que é chamado Jornada da Mulher Candidata e a Jornada da Mulher Empreendedora. Esse aplicativo vai ser lançado em breve, então aguardem. Né? Atualmente atuo como mentora e estrategista digital somente com mulheres e mulheres dentro, né, desses espaços de poder e decisão e também estudo, sou estudante de MBA, né, Marketing Político na Universidade de São Paulo, na USP. Acredito que seja isso, além de amar escrever, né, tenho esses livros escritos, além de amar literatura, ler, além de amar cinema, e escrever também um pouco sobre cinema, né? Sou pesquisadora da área, pesquiso gênero também, pesquiso violência política de gênero, e é isso sobre mim. A live está se caminhando para o seu fim, né? Tem a realização do Mulher em Pauta, né? Desse projeto, que inclusive eu esqueci de falar que no ano de 2024 nós lançamos o Mulher em Pauta na Política, que era um projeto que tirava dúvidas jurídicas de mulheres que eram pré-candidatas, né? E a gente vai continuar essa modalidade em 2026. Também temos um grupo que vai estar na descrição desse vídeo, então se você quiser participar do grupo do Mulher em Pauta, você vai ter conteúdo em primeira mão, né, quando o conteúdo sair, além da newsletter do Substack, que tem dicas de marketing voltado para as mulheres, posicionamento de imagem, né? Nós temos o apoio do projeto Eu Vereadora, do Instituto Você Eleita, da Rede Mulher Empreendedora e do Fórum Nacional de Mulheres da Política, além do Google.org. No início desse ano, né, eu fui selecionada pelo projeto Ela Pode Inteligência Artificial e recebi um valor de R$ 10.000. Então, esses R$ 10.000, parte desse valor está sendo utilizada para a elaboração, né, desse prêmio Alzira Soriano de Liderança e Inovação. E estamos abertos a patrocínio. Então, se você tem alguma empresa que queira patrocinar, lembrando que as pessoas que patrocinam, elas não podem participar, as pessoas ligadas diretamente, elas não podem participar da seleção. Então, se você tem uma empresa que você quer ser patrocinadora, você não vai poder participar da seleção do Mulher em Pauta. E esses patrocinadores, eles vão aparecer em todos os banners que irão sair, né, depois que a gente fechar o contrato. Eles vão aparecer tanto nos livros, no livro impresso, né, da primeira edição Mulher em Pauta, Liderança e Inovação, e também a nossa expectativa é que esse livro, Mulher em Pauta de Liderança e Inovação, ele seja a primeira edição e que nós podemos lançar outras edições a partir desses patrocinadores, a partir de outros apoios financeiros, a partir de algum financiamento coletivo, que a gente possa lançar outras edições com as mulheres que se inscreveram nessa primeira edição do Prêmio Alzira Soriano de Liderança e Inovação. Então, a expectativa é que a gente possa atender o maior número de mulheres possível. E essas mulheres inscritas terão a sua história contada no Mulher em Pauta e também estarão presentes nas matérias, né, nas chamadinhas das redes sociais, por exemplo, do Instagram. As mulheres premiadas, elas terão é, entrevista no canal do YouTube, né, que a gente está aqui agora no canal Mulher em Pauta, terão sua matéria no Mulher em Pauta, terão um vídeo, né, uma entrevista perfil sobre são as mulheres selecionadas no Prêmio Alzira Soriano de Liderança e Inovação. Elas terão uma entrevista comigo e a gente vai conseguir estar divulgando ao máximo essas histórias dessas mulheres, a trajetória dessas mulheres. Então, mesmo que você não seja selecionada, você vai estar participando de toda a divulgação, mas eu espero que a gente possa atender essas mulheres. A gente vai encerrando aqui a nossa live. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, né? Queria convidar, fazer esse convite. Leiam o edital, respondam essas questões e que vocês possam usufruir desse prêmio, que vocês possam participar. Vai ter conteúdo extra, vai ter conteúdo gratuito, a gente vai estar disponibilizando. As juradas vão produzir vídeos também, vão trazer algumas dicas,
de empreendedorismo feminino, de mulheres na política, nós temos essa ideia desse portal. Nosso objetivo principal é auxiliar essas mulheres nos espaços públicos e privados de poder, né, e decisão, para que elas tenham todo um aparato, porque além de chegar nesses espaços, também é preciso se manter nesses espaços, né? A manutenção desses espaços, que é muito difícil. Então, até a própria rede de apoio, ela é muito importante. Lembrando que as inscrições seguem até o dia 30 de junho, porém, o desconto só será dado até o dia 31 de maio. Então, faça logo sua inscrição. As 100 primeiras inscritas receberão a medalha Alzira Soriano, mesmo que não vão ao evento presencial, vão receber na sua casa. Mas eu espero que vocês estejam no evento presencial e quero ver todas essas mulheres fazendo esse networking, se abraçando, trocando experiências, trocando trajetórias. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido qualquer coisa. Na quarta-feira vamos abrir caixinha de perguntas para a gente estar tirando qualquer dúvida que tenha sobre o edital. E é isso. Eu espero que tenha sido proveitoso e que a gente se encontre. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer informação, vocês podem entrar em contato, inclusive com o meu WhatsApp, que estará disponível na descrição desse vídeo. Um beijo e até a próxima live.